Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ó, já adotamos o novo visual Lagoinha, né? Tem a canequinha. Amados, eu vou correr o risco de falar por mim e pelos pastores da casa, mas nós estamos incendiados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que nos aguarda, mas Coisa grande. foram dias de glória. Né? Coisa grande, vai ser. Coisa grande, amados. E eu falo para você, não olha com o olho. Pega o ouvido e ouve aquilo que Deus está falando. Porque o olho nos engana, mas o ouvido, quando a gente ouve a voz de Deus, Sabe. em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar sobre a palavra. Eu quero que você se coloque na presença de Deus. Né? A gente não sai da presença de Deus, mas é que muitas vezes a gente pode se divagar e se distrair. E eu peço para que você não se distraia, porque certamente, se você conhece a Jesus e anda com Ele, você provavelmente aceitou Ele num dia que você não se distraiu e o Espírito Santo veio e pegou o teu coração. Amém. Então não se distraia, porque a tua vitória, aquilo que você está orando e aquilo que Deus quer fazer pode vir numa palavra. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor habita em meus louvores. Por isso eu te peço agora, Pai, que o Senhor derrame sobre nós da tua palavra, Senhor. Nós queremos a tua palavra. Nós precisamos de direção para as nossas vidas. Nós precisamos, Pai, de conserto, Pai. A tua palavra diz, Pai, e eu creio 100% nisso, Pai. Não tem um justo sequer, Pai. Todos nós precisamos, ninguém é melhor que ninguém, mas nós precisamos muito que o Senhor nos fale, Pai. Porque se o Senhor não falar, se o Senhor não estiver junto, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos estar contigo, Pai. E nós te queremos aqui. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. Fala conosco nos nossos corações. Toma conta desse lugar, Senhor. Desde já, Pai. Vem trazendo insegurança àqueles que estão vindo no culto das 19, Pai. E impacta as nossas vidas, Pai, com a tua palavra. Assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém. O tema da palavra hoje é sorria. Amém. Você está sendo filmado. Quando você olhar na padaria que tiver aquela câmera, que o Espírito Santo lembre você da palavra que foi ministrada hoje. Amém? Queridos, a gente vive num mundo onde ou a gente ri por coisas que não fazem o menor sentido, ou a gente não ri, porque a gente está muitas vezes infeliz. Eu vou parar de andar, né? Depois me deu bronca ali, que eu fico andando pro lado inteiro. Assim. Ou a gente anda, e muitas vezes a gente sorri por conveniência, ou a gente anda triste mesmo, carrancudo, fechado, porque muitas vezes a gente não vê no horizonte um motivo para que a gente possa sorrir, certo? Os dias de hoje tem muita cobrança, né? Hoje a gente é cobrado para que a gente seja igual, para que a gente tenha o mesmo comportamento. Eu tenho que estar rindo porque está todo mundo rindo, eu tenho que ficar felizinho, né? Não posso ter opinião contrária, eu preciso ser levado, eu preciso ir que nem a massa pensa. Um padrão de comportamento pecaminoso, né? Não sei vocês, mas quando a gente troca o canal da TV, né? Tem que trocar rápido, tem que fazer com o dedo porque o negócio anda feio. Vida fake nas redes sociais, né? Todo mundo é feliz na rede social, né? Coisa linda, ninguém tem problema, ninguém tem boleto, tá tudo certo. Eu nunca vi um cara postar um boleto para pagar, né? Eu acho que eu vou ser o primeiro esse mês. Hã? Já postou? Eu acho que eu também vou postar, mas eu vou inovar na rede. Quantos seguidores será que eu ganho? Acho que eu perco, né? Porque daí quando eu vou pagar, o pessoal fica preocupado. Só que muitas vezes essa vida feliz também de rede social não reflete a nossa vida verdadeira. Não é verdade? Então, por exemplo, eu posto lá uma foto que eu estou feliz da vida. Meu filho fazendo lá altas manobras, né? Falando, rindo. Só que antes da foto eu estava pé da vida com ele e depois também. Então isso não reflete nada. Uma vez eu vi numa festa exatamente essa situação. Um pai foi tirar foto com o filho, super carrancudo, foi tirar foto, tira foto. Lindo, já fechou de novo. Então é uma vida mentirosa. O problema disso, além do óbvio, que é um problema, né, da gente viver uma vida que não é nossa, é que a gente se acostuma a viver uma vida dessas. Uma vida que não reflete uma verdadeira felicidade. Uma vida que não reflete uma alegria que a palavra nos promete. Isaías 61 diz o quê? Eu vou trocar o teu pranto por um óleo de alegria. Amém? Essa palavra ela já se cumpriu. Se alguém tem dúvida, já se cumpriu. Só que a gente não vive essa vida. Muitas vezes a gente vive uma vida triste. Uma vida andando, né? Vencer de glória em glória é aos trancos e barrancos.
E não é que a vida só tem que ser vitórias, mas a vida, ela precisa ser algo mais para que a gente possa se alegrar. Amém? Como o silêncio da morte. Silêncio da morte. A gente voltou cheio dos jargões, tá, pessoal? A gente pegou lá o pastor Felipe Valadão, André Valadão. Então, vocês não são crente não, tem um monte. Então a gente renovou o repertório. Então a gente tem visto o quê? Uma geração. E aí eu também tenho algumas coisas que eu vou rever. Eu não vou falar mais a outra geração, é a nossa geração, porque a culpa é nossa. É uma geração com uma felicidade temporária nas coisas do mundo. Olha que ontem eu estava no aeroporto e eu gosto, né, desses brinquedinhos tecnológicos. Então eu entendo e consigo ver. O que eu vi de iPhone 12 não estava escrito no gibi. Recebe, né? Só que assim, gente, o cara que tem o iPhone 12 provavelmente ele tinha o 11. E o 11 é igual ao 12. Não muda quase nada, né? Mas é uma felicidade temporária. Ó, setembro vai lançar novamente, vai lançar o 13. Então quem tem o 12 já não serve mais. Né? Mas a gente fica sendo afrontado por quem tem iPhone 11, né? A gente fica feliz. Mas tem que ter o 12, né? Tem que ter o 12, aí pra poder sobrepor a vou contar pra vocês. A gente tava fazendo uns vídeos lá. Só a resolução e aí, de câmera que muda, não muda. E aí eu não vou falar que foi a Manu, porque ela não tá aqui, mas ela pediu pra fazer, a gente foi fazer um vídeo, aí ela falou assim, pastor, mas tenta fazer com o celular do Cauê. Então, não disse que teu celular tá assim, mas né? E aí foi motivo de piada, né? Mas enfim, a gente corre atrás do vento, né? Muitas vezes, a gente corre atrás de coisas que parecem muito importantes e talvez elas sejam, ou na maioria das vezes elas não sejam, né? Então eu não estou falando de coisas que a gente precisa fazer, trabalhar, dar o sustento para casa, estudar, se aprimorar. Eu estou falando de coisas que ocupam um lugar na nossa mente, mas que não tem a mínima importância, né? Sapato, né? Não quero afrontar as mulheres daqui, então, né? Vou só falar, mas não é de nenhuma aqui que a gente está falando. Sapato, né? Tem o sapato que tem o salto fino, o outro tem o salto grosso. O que tem o fino tem a fivela amarela, mas também tem o fino com a fivela preta e outro com azul. E tem que ter todos, né? E aí parece uma centopeia, né? Homem não acontece, né, pastor Alex? Com a gente nunca acontece, né? Mas vamos lá. Mas, pessoas vazias de alegria, pessoas vazias de felicidade. Você anda na rua, né, tem aquele filme lá, né? Eu vejo gente morta, né? É assim, a gente vê muitas vezes pessoas mortas. E pior, muitas vezes a gente é essa pessoa morta. Amém? Uma panela de pressão prestes a explodir. Alguém se identifica com isso? Eu tenho esse problema. Se não me controlar, eu começo a ser uma panela de pressão prestes a explodir. Por quê? Porque eu começo a me cobrar, me pressionar por coisas que ainda nem aconteceram, por coisas que Cristo já levou para mim na cruz, e o inimigo usa isso como uma arma para me paralisar, para me estagnar. Então ele quer que eu exploda, literalmente. Bom, dentro da igreja não é diferente, né? Somos todos humanos. Eu acho que a grande dificuldade nossa é quando a gente começa a falar o mundo lá fora e a gente esquece da gente. Nós estamos no mundo, então nós temos que nos incluir em muitas coisas, porque acontece. A gente tem deixado de viver a verdadeira alegria que o Evangelho traz pra gente. O meu reino, né, depois mais pra frente até eu vou falar, o meu reino não é um reino de comida e bebida, mas de paz, justiça e amor e alegria. Amém? O fato, viver em Cristo com os padrões do mundo nunca vai dar certo. Então a gente precisa adotar os padrões do reino de Deus. E aí, muitos talvez pensem assim, nossa, mas os padrões do reino de Deus são padrões muito altos, são padrões muito complicados. Não são, porque Jesus falou, o meu fardo é leve e suave. Quem eleva os padrões, muitas vezes, é a religiosidade das pessoas. Viver com Jesus, na verdade, é uma maneira simples de viver. Buscar em primeiro lugar o reino, sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o Senhor está comigo, né? E por aí a gente vai. Se a gente coloca isso como verdade, a gente vai viver uma vida mais leve. Ok? Amém? Todos aí? Então vamos lá, Atos 2:39 diz assim: pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para todos nós. Não é para um, não é para outro. É para mim, é para o João, é para o Gustavo, é para a Tatiana, é para os nossos filhos, são para os nossos netos, é para quem mora em Floripa, em São José e nos confins da terra, é para todo mundo. E eu pergunto para você nessa tarde, aonde é que mora a sua alegria?
Pensa aí, aonde que mora a minha alegria? A minha alegria está quando eu ganho tapinha nas costas? A minha alegria está quando as pessoas elas me fazem parecer bem quisto no lugar? A minha alegria está naquilo que o meu dinheiro pode comprar? Ou a minha alegria está em qualquer outro lugar dessa terra? Nas circunstâncias que você vence, de repente a sua alegria pode estar ali? Ou ela independe da situação? Vamos ser sinceros, tá? Eu não vou perguntar porque a gente tem uma tendência de dizer que o problema não é nosso. Então, pensa só você e Deus, só você e o Espírito Santo. A palavra de Deus fala diversas vezes que a gente precisa se alegrar. Amém? Mas vamos ser sinceros. Naturalmente, tá difícil se alegrar, não tá? Só comigo? Só eu que tenho que ficar todo dia ali? É difícil. É difícil se alegrar. Quando eu olho para a terra, quando eu vejo o que acontece na terra, é difícil me alegrar. Porque eu vejo coisas que não agradam os meus olhos, situações que não tem muito a ver com aquilo que eu gostaria que acontecesse, inclusive na minha vida. Então eu tenho uma tendência de não me alegrar. Mas a palavra de Deus fala em Filipenses 4 assim: alegre-se no Senhor. E aí ele repete, o apóstolo Paulo: novamente eu direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Gente, é uma alegria genuína que está em Jesus Cristo disponível para nós. Será que a gente tem utilizado? Você já parou para ver o sorriso de uma criança? É lindo, não é? Alegra o dia. Ontem tinha um bebezinho chorando no aeroporto, daqui a pouco ele parou, passou por nós, fez uma cara assim, alegrou. Então isso é uma alegria genuína. De uma criança, por exemplo. Por que Jesus falava tanto, né? Olha as crianças, presta atenção nas crianças. Criança não deseja, criança não quer comprar nada, ela só precisa tomar o leite dela, fazer as coisas dela, né? No momento apropriado, e ter o carinho. Ela não precisa de mais nada, né? Cachorrinho também é a mesma coisa, né? Minha cachorra ficou desacorçoada quando eu fui viajar, coitada, né? Mas ela só precisava de mim. Cheguei ontem, queria sossego, ela não me deixou, né? Ela só precisava disso. Mas tem uma alegria genuína para nós. Só que a gente precisa entender aonde que está o nosso coração. Se o nosso coração está nessa alegria ou não. Amém? Se o nosso coração está realmente voltado para uma alegria que vem de Deus ou uma alegria pelas coisas. E a gente precisa ser sincero. Por quê? Porque às vezes a gente fica fazendo um teatro para Deus. Você pode fazer teatro onde você quiser. Você vai conversar com o pastor, aí você faz. Eu mesmo já fiz isso. Não com o pastor Alex, mas eu fazia um teatro como se eu fosse... Não, veja bem, não é bem por aí. Calma. Estou bem, estou destruído por dentro. Estou super bem, estou tranquilo. E era mentira, né? Só que para Deus não tem como mentir. Ele sabe que você não está bem, ele sabe que você precisa melhorar, e quanto antes a gente diz para ele que nós precisamos, melhor. Então a gente precisa ser sincero. Uma vez eu orei para Deus, falei: Deus, está esquisito, eu não estou entendendo nada. Minha vida está um rolo e a tendência é piorar. Então me ajuda, porque eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. O tempo foi dado, né? Ele mostrou, melhorou e falou assim: se prepara para a próxima, porque sempre tem o próximo desafio. Amém? A alegria independe de qualquer coisa. Então a alegria, ela não depende de uma situação, ela depende daquilo que eu creio. A alegria, ela está intimamente ligada com a fé. Falei para vocês, a fé, ela não pode ser sentimental. Porque se a fé é sentimental, hoje eu tenho fé, amanhã não. Hoje eu acredito, confio em Jesus, e amanhã não. Alegria da mesma forma. Hoje eu estou alegre porque Deus me abençoou. Amanhã eu não estou mais porque aconteceu alguma coisa que não foi boa. É independente. Amém? A gente precisa dessa alegria. Porque o que nos diferencia do mundo é que a gente tem uma visão de algo que é eterno. Amém? A gente tem uma visão, enquanto o mundo inteiro olha e vê só isso aqui, e luta por isso, trabalha por isso, e batalha por isso, nós temos uma visão além disso. De que haverá um dia em que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá as coisas ruins, mas nós estaremos habitando junto com o Senhor. Aleluia! Amém? Amém. Então existe uma esperança. Então a gente precisa viver como se já tivesse alcançado essa esperança. Amém? Aleluia! Não importa o tamanho da sua dificuldade, né? Sempre existe uma alegria que está disponível para cada um de nós. Nos dias de luta, o Espírito Santo está com a gente. Nos dias de paz, ele também está. Os dias de luta servem para a gente guerrear. E os dias de paz para a gente se preparar para o próximo dia de guerra. E assim a gente vai levando a nossa vida. Amém? Só que a gente tem uma grande vantagem, queridos. As nossas guerras não são lutadas por nós.
são lutadas por aquele que é o Senhor dos exércitos. Então você não precisa se cansar, se exaurir. Você precisa buscar a Deus e deixar que Ele te instrua em como você vai lutar essas guerras. Amém? Só que se prepara, porque se você faz isso, os planos de Deus eles são doidos, malucos, completamente loucos. E a gente precisa ter os olhos e o ouvido muito atento àquilo que Deus diz, muito àquilo que Ele está nos mostrando. Amém? Se alegra nas provas. Por que os apóstolos ficavam alegres quando eram provados? Porque eles não estavam mais conectados a esse mundo, eles estavam conectados com algo maior, com o Espírito Santo de Deus, que mostrava o mundo numa ótica completamente diferente. Então a chave é, respeita e valoriza o teu processo, a tua jornada, entendeu? Eu falei nessa viagem, estava conversando com os pastores, eu era a última pessoa que poderia estar naquele lugar, né? Mas como você é falso modesto, né? Não, eu era a última pessoa. Pessoal, até um ano e meio atrás, eu tinha uma palavra de Deus e eu estava completamente desanimado. Eu só não desviei porque eu sempre tive uma convicção muito forte em Cristo. Mas eu não queria fazer mais nada. Não, isso eu não vou fazer, eu já sofri demais, fui muito machucado, né, nos lugares por onde eu estive. Mas eu tinha uma palavra de Deus sobre o meu respeito. E aí eu me apeguei nessa palavra. E eu não deveria estar naquele... Pela mão humana, pelo meu sentimento, eu não deveria ter estado em Belo Horizonte. Nunca. Mas a gente tem que escolher se a gente vai andar por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que Deus falou a nosso respeito. Amém? Ainda que pareça maluco, Ele fala a nosso respeito. E eu quero dar um spoiler, eu ia conversar com os pastores, mas eu vou falar aqui mesmo, de algo que aconteceu e que eu tive que tomar uma decisão. E eu quero deixar bem claro, a minha capacitação, tudo que eu faço, não pode vir de mim, ela não vem de mim, eu tenho plena certeza, ela vem de Deus. Entendeu? O meu estudo não conseguiria me capacitar para coisas que muitas vezes Deus me ajuda a fazer. Amém? Nós estávamos em Belo Horizonte e vez ou outra eu falava para eles, marcaram uma entrevista de trabalho, eu preciso ir lá no hotel fazer entrevista. Amém? A gente achava que era sono. O pessoal achava que eu ia dormir lá no hotel, né? Mas não era não. E aí fiz uma entrevista muito bacana e fiz na sexta-feira uma outra que me ligaram assim de bate-pronto. E a proposta da sexta-feira era uma proposta muito boa financeiramente. Muito boa, muito boa. Só que ela exigiria que eu viajasse durante 20 dias do mês para Mato Grosso e tal. E eu não falei que não na entrevista, mas eu fiquei muito incomodado durante... Eu falei, bom, vou deixar com Deus e vamos ver, né? Um pouco antes, um pouco depois disso, eu recebi um WhatsApp da menina dizendo que o rapaz gostou do meu perfil e queria saber minha disponibilidade para começar. Mas o meu coração pesava. Eu falava, gente, tá esquisito. Nem falei com a Elaine, tá estranho. Mas Deus é Deus, Ele faz e Ele mostra se a gente ficar atento, né? Nós descemos ali para jantar e aquela conversa com o pastor de Balneário Camboriú mudou totalmente a história. Ele deu um exemplo lá, eu espero que ele esteja aqui um dia para contar, então eu não vou contar tudo, você fica curioso para a próxima. Mas resumindo, num determinado momento ele saiu um pouco fora do propósito de Deus e ele precisou retornar a esse propósito e Deus está fazendo grandes coisas. E eu conversando com Deus depois daquilo, falei assim, Senhor, e aí? Aí ele falou assim, terminou uma conferência de algo que Deus profetizou a seu respeito. Você realmente acha que você precisa desse trabalho onde você vai ficar fora, boa parte do mês, viajando, fazendo outras coisas? E eu aprendi assim, que quando Deus pergunta, Ele já sabe a resposta. Ele só quer que a gente caia na ciência daquilo. E eu não parei para fazer muita conta, né? Eu sabia que o valor hora era muito bom, mas eu nem parei para fazer conta. Mandei o WhatsApp para a menina 10h02, logo que eu subi para o quarto. Querida, obrigado pela oportunidade, mas eu não vou aceitar. E não é muito o jeito que eu quero trabalhar, eu não quero estar viajando tanto, eu tenho compromissos aqui que eu quero honrar, tem coisas que eu quero fazer e eu não vou, porque eu senti de Deus que não era. Mandei o WhatsApp e fui. E não parei muito para calcular. Depois veio, né, o bichinho da calculadora. E assim, amados, por isso que eu falei, isso não é de mim. O valor mensal que eu ganharia com isso chega próximo dos 14 mil reais. Eu não sei quanto você ganha, mas 14 mil na conta a mais, já dá pra comprar uns iPhone, não dá pra comprar uns 3, né? Ainda com um pendurado. Então assim, 14 mil ajuda qualquer um. E eu não quero
não é para mim isso. Mas eu aprendi na minha última estação que não importa o valor, o que importa é estar dentro do propósito. E Deus falou assim: você acabou de participar de um negócio, de coisas, eu tenho um plano para vocês. E você agora vai me largar para ir ficar viajando de bonitão no Mato Grosso, ia virar o rei do gado lá. E aí eu falei assim: amém, Senhor. Só que em outras épocas eu falaria não também, talvez, mas com uma dor no coração, fazendo as contas, 14 mil, não sei o quê. Só que eu tenho certeza para vocês, esses 14 mil, ainda que eu nunca venha ganhar isso no mês, para mim não é o que importa hoje. Para mim o que importa hoje é viver aquilo que Deus quer. Isso glorifica o Senhor, amado. Porque não é fácil tomar uma decisão dessa, entende? Pergunta pra minha esposa, ela, se eu falar 14 mil, ela já começa a fazer os planos, né? Gosta de viajar. Tenho certeza que ela já imaginou em uns 4, 5 destinos diferentes. Mas ela entende o propósito, eu entendi o que tinha que acontecer. E muitas vezes a gente precisa fazer escolhas desse tipo na nossa caminhada com Deus. Então eu podia estar aqui triste, desanimado, né? Que nem o Joseph Klimper, né? Mas não. Mas eu falo para vocês, eu não tô. Eu tô alegre porque eu tô vivendo os melhores dias. No centro da vontade de Deus. Sem trabalho, mas estou vivendo. Amém? E vamos que vamos, né? A igreja do vamos que vamos. Amém. Enfim, então pensa nisso na tua vida. O que tem tirado a tua alegria? Será que é 14 mil? Será que é 1.400? Será que é 140 reais? O que tem tirado a sua alegria? O que tem deixado, né? O que tem te deixado desanimado? Porque eu falo para vocês, o reino de Deus ele não é daqui, não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma obra para nós. Amém. A gente falou muito esses dias. Eu tenho certeza daquilo que Deus precisa da gente, porque Ele precisa também. Não é só, né? Ele precisa, Ele quer cumprir algo. E eu estou disposto a viver isso. E eu estou disposto a mais do que isso, me alegrar com isso. Amém? Me alegrar por isso. Nada substitui o que eu vou falar para vocês. A alegria que eu tenho de chegar ontem, comprei um negócio para o Davi ali na Seara, na livraria, e de ver aquele menino lendo a Bíblia. Nada substitui a alegria no meu coração. Ele lendo, se divertindo na leitura e querendo seguir os caminhos de Cristo. Nada. Você vai falar assim: Cauê, 20 mil, cara, 30 mil. E eu consigo hoje, em nome de Jesus, te falar: não. Não. Amém? Não. Por quê? Porque eu sei que daqui para frente temos coisas melhores e maiores para viver. Amém? Aleluia. Quando a gente fala isso, eu preciso que você se alegre também. Porque o que a gente vai viver, não sou eu, não é minha esposa, não é o pastor Alex, a pastora Edna, o pastor Chaves, a pastora Auri, são vocês também. Amém? Nós conhecemos um povo, acho que você vai falar também bastante lá sobre isso no culto, mas a gente conheceu um povo diferente ali. A gente teve contato com gente de diferentes regiões, pessoas que estão fazendo a obra de Deus fora do país. E assim, amado, é sobrenatural. É sobrenatural, mas é lindo e é simples. Amém? É sobrenatural. Um dia, se você puder ir a Belo Horizonte, porque eu acho difícil ele vir, porém não é impossível, vai lá conhecer o pastor Márcio. Se eu puder ser um velhinho que nem aquele, eu estou contente. Se eu puder ser metade, meu Deus, cara, quanto amor, quanta humildade. Amém? Então nós estamos seguindo nesse passo, nessa pegada, para a honra e para a glória de Deus. Então se alegra, porque existe justiça, existe paz e existe alegria em viver com Cristo. Amém? Só que o inimigo muitas vezes ele nos traz sobre uma armadilha, uma ótica de que não existe. Nesse momento mesmo, talvez está passando pela tua cabeça. É que você não sabe o que eu estou olhando de notícia aqui no WhatsApp, que me mandaram. Você não está vendo como é que está a minha vida. Mas tem, gente, tem alegria sim. Amém? Tem dias que são ruins, né? Uma vez me perguntaram e eu achei que fez todo sentido. A pessoa falou assim: tem dias que eu estou triste, mas eu sou feliz. Amém. Então, amém. Então eu não estou falando para você virar o bobo alegre lá fora. Sou crente, vou cortar minha luz. Não. Estou falando para você de uma alegria genuína que te traz a felicidade. Amém? Não sai que nem um louco lá fora, arreglou, te chamar de maluco, te colocar numa camisa de força e te internar num hospício. Ele está no controle. Amém? Ele está no controle de tudo. Ele está no controle. É isso que a gente tem que ter debaixo da nossa cabeça. Ele está no controle de tudo. Você não estaria aqui hoje se ele não tivesse te deixado acordar.
Amém? Então é uma verdade que a gente precisa colocar no nosso coração. Não é hoje, é amanhã e todo dia. E Ele quer nos visitar com a sua alegria nessa tarde. Amém? Você crê que existe uma alegria reservada? Existe uma alegria. Existe uma alegria. Eu não consigo entender, mas eu consigo imaginar como aqueles apóstolos tinham a alegria de pregar a palavra de Deus. Como eles se alegravam. Imagina. E a gente está falando de algo simples. Pregar, né? Que muitas vezes é simples. É a gente que dificulta, né? É uma bênção, né? Aqueles que têm conhecimento, o pastor lá que a gente ouviu, o Hernandes, o cara não lê a Bíblia, ele decorou a Bíblia. Não lê. Falei pra Helene. Depois ela vai assistir, ela não lê a Bíblia, ele sabe. Mas aí a gente pensa que a gente precisa ser da mesma forma. Não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí você fala do teu jeito, da tua forma. Amém? Você consegue ser alegre a ponto de chegar para alguém que precisa e ouvir a voz de Deus e falar assim, eu vou orar por você? Com convicção? Ou a conta que tem que pagar, ela tira a nossa alegria e nos impede de fazer isso. Amém? Tudo isso eu vivi. E vou falar para vocês. Não é que a gente fala, mas você tem que... Também vivi problemas financeiros graves e fiquei muito triste, a ponto de fazer besteira. Mas a gente tem que aprender que Jesus está no caminho, Ele está no barco. Se Ele está no barco, né, até escrevi lá no post, Jesus Ele está no barco. E quando Ele está no barco, Ele acalma a tempestade, Ele faz o vento parar. Amém? Então se Ele está no barco, Ele está no controle das nossas vidas. Amém? A gente precisa entregar para Ele. O anjo, Lucas 2, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. O Evangelho é boa nova, é alegria. Você era morto, você era pecador, eu também, a gente não merecia nada, a gente nasceu morto na vida espiritual. Aí Jesus falou assim, não é desse jeito, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou conquistar o inferno, né? O diabo nem o inferno é dele, e eu vou trazer essas pessoas para junto de mim. E eu não vou mais chamar eles de criatura, mas eu vou chamar eles de filhos de Deus. Amém? Então só por isso a gente já deveria se alegrar. Ainda que você não tenha talvez aquilo que você queira. Mas você precisa se alegrar. Porque existe uma vida espiritual e uma vida após isso aqui, e que a gente vai ter a oportunidade de viver. Amém? A gente precisa crer. O mundo que a gente vive é um mundo que vai dizer que a gente precisa olhar para o agora, olhar para o hoje, mas ele é totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala. Enquanto o mundo fala que eu preciso olhar para a economia, eu leio na Bíblia um rapaz que conseguiu ser, o cara ele tinha o ótimo headhunter, ele tinha o recrutador mais poderoso do universo, porque ele passou de escravo a governador do Egito num estalar de dedos. Como é que pode isso? Esse é o nosso Deus. Não diz aquele horror? Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu vejo e falo assim, não, o negócio está feio, eu não tenho recurso, mas eu consigo ver um Deus que multiplica pães e peixes. Amém? Aquele menino deu uma semente, os pães e os peixes. Você acha que tinha mais gente que tinha coisa lá? Tinha uma marmitinha? Tinha muita gente, mas ele deu a semente. Quando eu falei do dízimo, ele deu a semente, ele não ficou preocupado, e Deus multiplicou. Amém? Então, é para nós, é uma novidade. Todos nós precisamos estar. Então bora lá, meu irmão, vamos viver esse mundo de alegria, vamos viver, vamos lutar. O negócio está pegando, mas eu vou lutar com alegria, porque Deus está comigo. Amém? Ele está conosco. A palavra de João 15 fala assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, Jesus está falando, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Essa é a alegria. Essa é a alegria, que independente das circunstâncias, a gente está alegre. Estávamos lá, não sei quem foi para BH, mas misericórdia, é só ladeira naquela terra, né? Jesus, e o primeiro dia a gente subindo e descendo com mala, né? Subindo e descendo com mala, e dando risada, e contente, e alegria. E sujando sapato, porque nenhum dos 5 podia estar lá, mas Deus levou. Vamos embora, vamos dar risada, entendeu? Comendo marmita lá, né? E arroz, dá com o pau, como diz o outro, e feliz e contente, entendeu? Pegando lá o avião, aí cheguei no avião com fome, falei, gente, vai ter, eu nem sabia, tô por fora desse negócio, faz anos que eu não viajo de avião. Entrei no avião, falei, vai ter o lanchinho, vai ter o lanchinho. Aí a moça vem,
Senhores passageiros, informamos que por conta do Covid não tem lanchinho. Eu falei, não, cara. Vou ter que deixar o meu rim lá no aeroporto agora, né? Pra comprar um pão de queijo. Então assim, mais alegre, contente, entendeu, gente? Isso a gente tem que viver. E essa alegria, ela não pode ser roubada. Amanhã é segunda-feira, né? Pode acontecer outras coisas. Mas a gente precisa ter essa alegria renovada. Aleluia! Gente. Amém? Em nome de Jesus. Hebreus 12:2. Tem os olhos fitos em Jesus. Paulo falando. Paulo, né? Ou dizem que é Paulo, né? O possível autor. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Então para. Jesus se alegrou por entrar naquela cruz. Ele não foi o coitadinho que foi lá ser cuspido, escarnado, apanhar e ser crucificado. Ele teve alegria para ir naquela cruz. Por quê? Porque ele viu eu e você aqui, aceitando a Ele, andando com Ele, caminhando com Ele. Amém? Então ele teve alegria com isso. Você não nasceu para ser triste. Você pode ter dias ruins, mas você não nasceu para ser triste. Deus não te fez para ser triste. Deus te fez para ser um altar de adoração a Ele. E o altar não é triste. Amém? O altar não é triste. Algumas vezes o negócio pode até ficar estranho, esquisito, mas não deve ser uma constante na nossa vida. Lembra? O dia mal vai vir, o choro vai durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Na minha Bíblia e na tua está escrito assim. Não está escrito, eu estou alegre, o dia mal veio e continuou feio e continuou e continuou. Não é isso que está escrito lá. Então a gente precisa se alegrar. O que Deus está te pedindo para fazer, e você talvez não está fazendo, porque as tuas emoções estão te governando. Amém? Eu entrei nessa porta uma vez e falei para a pastora Edna, né? A gente entra cheio de razão, né? Dali então, você vai esperar no Senhor aí, mas você vai esperar fazendo ou não? Aí eu me enchi de um oxigênio espiritual, farei exatamente aquilo que Deus mandar eu fazer, mas aquilo que Ele não mandar eu fazer, eu não farei. Aí ele fala assim, filho, fica quieto, você nem sabe o que você está falando. Para. Se eu falar para você ir, você vai, né? Não vai? Eu vou, né? Então tá. Entende? Então assim, gente, precisamos estar alegres, precisamos ser contentes por coisas simples da vida. Amém? O simples fato. Aí me peguei lá na volta do hotel, estava esperando o pastor Chaves e a pastora Áurea sair do hotel. Estou eu olhando pássaros ali, os pássaros voando ali. Aí, gente, quem me conhece, eu nunca fui de fazer isso. Olha os pássaros voando, que bonito. Sabe o que eu fazia antigamente? Olha aquela Ferrari, rapaz! Olha o Porsche passou, né? Eu era esse que olhava para a terra. Hoje Jesus transformou, eu fico lá, olha o pássaro voando, que coisa bonita, que não sei o que, mas é Deus que nos transforma, é Ele que modifica, entendeu? Porque a Ferrari é bem feita, é bem constituída, mas foi feita pelo homem. Você já parou para ver a engenharia de um pássaro? Como que é? Que loucura que é aquele negócio? É doideira demais, cara. O cara que não acredita em Deus tem que olhar um negócio desse, olhar para dentro de si e estudar anatomia para ver que loucura. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Esse é o Deus da alegria. Esse é o Deus que nos fortalece. Amém? Toma posse dessa verdade. Porque amanhã, quando tentarem te desanimar, você olha para a notícia e fala assim, essa notícia é velha. A notícia nova é que Jesus está vivo. E ela sempre vai ser nova. Amém? Tentaram te sufocar, tentaram te espizinhar, notícia velha. Levanta, ajeita e vai. Amém? Ora, também para que os nossos olhos do coração, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual Ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Isso é o que fala a respeito. Então pega essa verdade, coloca isso, fala assim, o culto inteiro, você fez piada com toda a viagem, mas então pega só isso que eu vou te falar agora e leva para tua casa. Jesus suportou tudo para a alegria de ter você do lado dele. Amém? Foi para isso que Ele fez tudo, para ter você do lado dele. Se você perguntar para Jesus, você faria de novo? Faria. Jesus, se fosse uma pessoa, faria. Jesus, se fosse para fazer só por Judas, faria.
Jesus, mas eles iam rir de você. No século 21, eles iam dizer que você que é a palavra, inclusive, que é uma coisa ultrapassada. Você faria? Faria. Amém? Ele faria. Então esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Se você puder ficar de pé, coloca aquele louvorzinho num voluminho baixo e vamos orar a respeito disso. Amém? Se você tem algum tipo de tristeza que te acompanha, que independe muitas vezes daquilo que você passa, eu gostaria que sem constrangimento nenhum, porque nós não estamos aqui para nos analisarmos, mas estamos aqui para nos curarmos. Eu gostaria que você pudesse se colocar de pé e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Amém? Se você sentir isso no teu coração, essa tristeza que vem repentina, essa tristeza que muitas vezes parece que não te desacompanha, parece que ela sempre